corrigir os exercícios, né? Tornar o ciclo de aprendizagem completo. E vou agora apresentar para todo mundo aí, tá? Vamos lá. Compartilhar a tela com vocês. Olha aqui, Laura, já está liberado o link para você poder registrar sua presença, tá? Muito bem, então vamos começar. Peço que vocês, por gentileza, abram os seus livros, seu caderno do aluno, perdão, na página 333, né, metade do número da besta. Tá ali, então, aula 19 é a primeira aula do caderno 2 de Geografia, que trata das eras geológicas, né? Aquela sucessão de ocorrências em momentos diferentes do tempo que são retratadas na coluna geológica, né? Que a gente lê sempre de baixo para cima, a coluna geológica, né? O mais antigo está embaixo e o mais recente está em cima, tá? E que começa lá do período de consolidação da Terra, né? Quando o planeta Terra começou a se solidificar, quando os oceanos começaram a se formar. Então tá aqui, ó. Tem um texto aí na apostila que pede para que você leia o texto, né? E por que é importante para o ser humano, do ponto de vista material, conhecer o passado geológico da Terra. Ora, conhecendo o passado geológico da Terra, você pode entender fenômenos sísmicos, pode entender o processo que ocorre no vulcanismo, pode detectar riquezas minerais, tá? Pode detectar petróleo, enfim, né, minerais metálicos, carvão, etc. Então, os conhecimentos, cadê? Aqui, uma boa resposta seria essa aqui, ó, né? Fenômeno, ó, então, para entender fenômenos geológicos, tá? Como eu falei agora, né? Ó, eventos de natureza sísmica e vulcânica. Natureza sísmica, né? Os terremotos, os tsunamis, né? E os eventos de natureza vulcânica, as erupções de lava, cinza, poeira, pedra, né? E também, ó, localizar áreas com recursos minerais importantes, né? Pronto, até aqui, até recursos minerais já está de bom tamanho, né? Até recursos minerais já está de bom tamanho. Deixa eu voltar lá. E vocês já podem aí a resposta, tá bom? Então, é importante conhecer o passado geológico para entender fenômenos geológicos, como terremotos e vulcanismo, e também para aprender a localizar áreas com recursos minerais. Tá? Então, se vocês conseguirem compor uma resposta com essas palavras que estão destacadas, já é suficiente. Pode avançar? Só um momento, professor. Tá bom. Pronto. Beleza. Então vamos avançar um pouquinho, tá, gente? Ó, exercício número 2. Essa aqui é interessante. Tem gente entrando aqui, deixa eu ver. O exercício número 2, já nos traz é um exercício interessante que ele permite que você trabalhe a escala do tempo, né? A escala maior, menor, tá? Então, o universo tem 15 bilhões de anos de idade, né? E que toda a sua história seja distribuída ao longo de um ano. Então, 15 bilhões em um ano. É uma redução de escala, né? Certo? Então, você está reduzindo a escala de duração aí desse universo que nós estamos, né? A teoria dos universos inflacionários, né? Então existem universos aí que se formam a cada tantos bilhões de anos e tal. O calendário cósmico, de modo que cada segundo
desse ano corresponda a 475 anos reais. 24 dias, 24 dias desse ano, que representa 15 bilhões de anos, equivalem a 1 bilhão de anos. Então, cada 24 dias, 1 bilhão de anos. Suponha que o universo comece no dia 1º de janeiro, às 0 hora. Muito bem. E o tempo presente, hoje, né, faz de conta, que nós estamos em 31 de dezembro, às 23h59 e 59,99 segundos. E aí, quer dizer, nós estamos bem no finalzinho já do ano. Então já passou aí 15 bilhões de anos, nós estamos bem no finalzinho desse ano aí, estamos na ponta do ano. Tá? A escala a seguir traz o período em que ocorreram os eventos desse calendário. Então vamos ver aqui. Ó. Então, a origem do universo aconteceu em janeiro, né, a galáxia e a origem do universo em janeiro. Tá? Depois, lá pelo mês de setembro, surge o sistema solar, o início da vida na Terra ainda no finalzinho do mês de setembro, lembra? Então, 15 bilhões de anos, né? Depois, 1, 2, 3, 4, 5, ó. E aí tem uma pintura rupestre do lado. Caramba, volta aqui. Tem uma pintura rupestre aqui ao lado, aquelas pinturas que eram feitas, né, nas paredes das cavernas. Essa aqui, particularmente, é de uma caverna, o Bisão de Altamira, né? Ele foi pintado por um caçador lá em Altamira. Mas, enfim. Que número será este aqui? Já que ele foi feito por um homem no fundo de uma caverna, então já é aí um Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens, tá? No fundo de uma caverna. Claro que vai ser o último aqui, né? Aqui no finalzinho de dezembro desse ano cósmico é que vai ter essa pintura sendo feita. Se a arte rupestre representada fosse inserida na escala de acordo com o período em que foi produzida, ela deveria ser colocada na posição indicada por qual número? O número 5, né? Que é o mais recente de todos. Tá? Olha aí, ó. O homem é um acontecimento, o homem moderno, né? Vamos chamar assim, é um acontecimento bastante recente na história do O professor, universo. o homem ele tem 500 mil anos na Terra. Isso, mais ou menos isso, mais ou menos. Assim, os nossos primeiros antepassados, assim, que desceram da árvore, o que para muitos foi um erro, surgiram aí há cerca de 5 milhões de anos. Mas essa evolução é muito lenta, né? O nosso primeiro aí ancestral, Sapiens, é de uns 500 mil anos, tá? Então, nessa escala de 14 bilhões de anos, reduzida aqui para um ano, nós teríamos surgido aqui no finalzinho do mês de dezembro, tá? Por isso que nós ainda não destruímos o planeta completamente. Então, alternativa E de erótico nessa daí, tá? Alternativa I na número 2. Certo? Ó. É que a explicação, né? Se a arte rupestre representada fosse inserida na escala do tempo geológico, ela deveria ser colocada na posição da seta número 5, a mais recente de todas. Aí nós vamos para as aulas 20 e 21, página 338 do caderno do aluno, tá? Aqui, pessoal, é a crosta da Terra, né? É o nosso planeta, né? As fases todas aqui, tá? Mostrando as camadas internas da Terra. Então, a camada mais interna é o núcleo sólido, extremamente quente e denso, tá? Formado principalmente por níquel e ferro. E ele é também chamado de núcleo cristalino, porque o arranjo das moléculas, pela pressão, tem que ser o mais resistente de todos, portanto, a gente deduz que seja o núcleo cristalino. Depois, o número 3, então esse é o 4, né? O 3, tá? Seria o núcleo sólido propriamente dito, né? Em que o formato cristalino já não existe mais. Aí tem umas descontinuidades, né? A descontinuidade de Morovicic e tal. O número 2 é o que nós chamamos de manto. Manto, tá? Vocês se lembram que o manto se divide em dois, né? O manto superior e o manto inferior. O manto superior mais quente e o manto inferior mais quente e o manto superior mais frio,
formando uma corrente convectiva, né? Então, a lava mais fria desce. Peraí. Corrente convectiva, ó. A lava mais fria desce e a lava mais quente sobe, né? Que esse conteúdo está sob pressão. E o que tiver em cima, que é a crosta toda rachada, né? Em placas tectônicas, vai se deslocando em cima desse manto, dessa lava, tá? E depois, aqui em cima, nós já temos a crosta mesmo, certo? Bom, a figura mostra as camadas da Terra tomando como referência a composição química de suas estruturas rochosas. Então, níquel e ferro, silício e alumínio, e aqui em cima, rocha, solo, subsolo, né? Oxigênio, vida microbiana, etc. Tá? A camada indicada pelo número 2, então, é o manto, certo? É o manto. 2 e 1 aí são o manto. No croquis, a camada identificada com o número 2 corresponde ao manto, alternativa D, tá? Ali, manto. A parte logo acima dele, então, é o manto superior, né? Ou astenosfera. Questão número 2. Os conhecimentos disponíveis sobre a constituição das diferentes camadas da Terra nos permite afirmar que. Então, vamos analisar aqui as alternativas. A Terra apresenta uma natureza física homogênea, a densidade das suas camadas é semelhante. Não, né? A densidade é bem diferente. Nossa, o núcleo sólido é cristalino, depois você vai subindo, né? A litosfera não é constituída de uma única massa rochosa contínua, como se pensava até o século XIX, e sim de placas rígidas, as placas tectônicas. Essa é a correta, né? Então, são essas placas tectônicas que formam, ó, cadê ela? Cadê? Placas rígidas, né? São as placas tectônicas que têm aqueles três movimentos, né? Convergentes, que formam montanhas, divergentes do vulcanismo, tangenciais ou transformantes dos terremotos, né? Então são essas placas que estão se deslizando, que estão deslizando, perdão, sobre o mar de lava, né? Sobre o manto, tá? A litosfera é constituída de uma série de placas rígidas, tectônicas ou continentais que se movimentam sobre a astenosfera. Pois é, número 3, tem um mapa na sequência, né? A sequência de mapas representada indica a posição das placas tectônicas em diferentes períodos geológicos, evidenciando uma dinâmica constante de formação de supercontinentes, como a Pangeia, ou de continentes fragmentados, como temos hoje em dia. Então, vamos dar uma olhadinha? Aqui, ó. Né? A princípio, no início, era de um jeito, né? Aí depois foi acontecendo uma separação, né? 256 milhões de anos, 50 milhões de anos, 18 milhões de anos. Então vocês percebem aqui a África e a América do Sul se distanciando, né? Então as coisas foram acontecendo assim. Vamos lembrar que também, a princípio, havia uma ponte de gelo até, né, entre a Ásia e a América, né? O que hoje em dia é o Estreito de Bering era o Istmo de Bering, o que explica a chegada dos nossos ancestrais aqui na América. Bom, por que as placas tectônicas se movimentam? Porque elas estão em cima da lava, que fica lá na astenosfera e no manto, né, formando as correntes convectivas, tá? Aí, as correntes convectivas. A, a lava mais fria desce, a lava mais quente sobe, né? Então, a movimentação, resultado das correntes convectivas, tá? Geram esforços que resultam na compreensão ou distensão da crosta. Também, além disso, além disso, nós temos o movimento de rotação da Terra, que ajuda a explicar o movimento das placas tectônicas, e o magnetismo dos polos, que também atrai placas tectônicas, principalmente aquelas que são mais ricas em minério de ferro, como é o caso da Antártida, por exemplo. Tá? Então, correntes convectivas, rotação da Terra e magnetismo dos polos, isso é que faz com que as placas tectônicas se movimentem. Tá? Pode avançar? Calma aí, professor. Tá bom.
Pode ir? Agora pode. Beleza. Então vamos lá. Avançando mais um pouco, tem o item B, né? Como a dinâmica das placas tectônicas interfere na distribuição biogeográfica de animais terrestres. É uma coisa muito louca, gente. Porque se você pensar, por exemplo, que lá na Nova Zelândia, Austrália, lá na Oceania, tem um bicho chamado emu, que é um pássaro grandão que não voa, né? Uma ave, enfim. Na África tem o avestruz, e aqui no Cerrado tem a ema. Os três parentes iguais. É sinal que essas três espécies descendem da mesma espécie, que foram então separadas geograficamente. E ao contrário também. Né? Nós temos, por exemplo, pontes de gelo, pontes continentais, que facilitam aí a migração de espécies de um lugar para o outro. Tá? Então, você acaba tendo o isolamento de espécies e a dispersão de espécies. Tem vários casos assim, né? Vocês sabem, por exemplo, que a onça, ela se origina lá na Ásia. Depois ela vai descendo pela América até ficar lá na América Central, né, o jaguar, e descer aqui para as matas da América do Sul, tá? Ela se localiza ali na América Central, porque a América Central é um istmo, né? É um corredor por onde passavam várias espécies, né? Então tinha bastante caça, por isso ela se localizou ali. Outro caso interessante, o caso do cavalo. Você sabe que aqui na América nós temos fósseis de cavalos muito antigos. Então, o cavalo, ele evolui aqui na América, ele passa para a Ásia, e depois, quando os europeus, entre aspas, descobrem a América, ele volta para cá, né? Trazido pelos europeus. Então, tem vários casos assim em que as ligações geográficas aparecendo ou desaparecendo ajudam no processo de difusão ou de isolamento de espécies, tá bom? Aqui, ó. Então vamos ver aqui. Então elas podem fornecer, ó, as placas. As placas podem formar pontes biogeográficas, a gente pode chamar isso aqui até de corredor biogeográfico, né? Que permite a conexão de diferentes faunas, né? Só que quando se separam, tá? Elas formam barreiras geográficas, né, impedindo aí e fazendo com que cada espécie tenha o seu tipo de evolução de acordo com o ecossistema em que ela se encontra, tá? Então as placas podem formar pontes ou barreiras biogeográficas, permitindo a conexão ou a separação de espécies. Tá bom? Então, por favor, anotem essa questão, eu acho muito interessante, viu? Monique está respondendo para o professor Samuel aí, né? Deixa o Samuel acompanhar a aula de geografia. Pronto? Posso mudar? Ninguém se manifestou, vou mudar. Mudei. Pode. Pode. Então fomos. Olha lá. No mapa nós temos. Ah, aquele exemplo que eu falei, ó. O emu, lá na Austrália. Ó, o emu na Austrália, o avestruz na África e a ema aqui no Cerrado. Os três na mesma faixa, na faixa tropical, tá vendo? Né? Beirando aqui o Trópico de Capricórnio. Tá? Como é que você explica que três animais parecidos estão em três cantos diferentes do planeta? É porque esses três cantos do planeta já estiveram reunidos num ponto só. Né? Lembrando que são aves de grande porte e que não voam, né? Quer dizer, não, o avestruz foi nadando até o cerrado, né? Não dá, certo? Então, é por conta dessa questão aí das pontes biogeográficas, ou por conta da deriva continental mesmo, né? Quer dizer, eles estavam num continente só e aí a família se separou, cada uma delas indo para um lado, né?
Vamos lá. Há evidências mostrando que essas aves, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, cacete, que podem ser originárias de um mesmo ancestral, sejam, portanto, parentes. Considerando que, de fato, tal parentesco ocorra, uma explicação possível para a separação geográfica, então, mesmo ancestral, separação geográfica, como mostrado no mapa, poderia ser, claro, né, o afastamento das placas tectônicas, né, o afastamento das massas continentais. Olha aí, formando aí a ruptura de um continente único, dispersou essas aves que habitavam em ambientes adjacentes. É uma coisa que nós chamamos de, em biologia, né? Vocês já devem ter estudado, ou vão estudar, chamado de especiação. Especiação é o nome do fenômeno que produz essa separação aí. E aí cada uma evolui, né, particularmente dentro do seu ecossistema. Assim, alternativa D de dado. Aqui nós temos as placas tectônicas, né? Ó. Então vocês veem aqui o território brasileiro, vamos aproveitar, né, para fazer nossas revisões aí, ó. Território brasileiro bem aqui no meio da placa, né? Ó. Então nós estamos longe do limite das placas tectônicas, que é onde ocorre vulcanismo, é onde ocorre, é onde ocorre terremoto, tá? Essas placas têm no limite delas, ó, na borda delas, vocês estão vendo aqui, ó, muito vulcanismo, né? Ó, vulcões ativos, vulcanismo intenso. E as flechinhas indicam a direção das placas tectônicas, né? Então, por exemplo, você pega aqui a placa euroasiática e a placa norte-americana, elas têm movimentos divergentes, né? Se você pega a placa euroasiática e a placa das Filipinas, elas têm movimento convergente, tá? E ainda algumas placas apresentam movimento tangencial ou transformante, tá bom? Então é sempre assim que acontece. Bem, aí ele pergunta: qual a relação existente entre a teoria da deriva continental e a das placas tectônicas? Né? Então, as placas tectônicas, segundo as placas tectônicas, deslocam-se aqui, ó, aleatoriamente como resultado das correntes convectivas, transportando aí as massas continentais, tá? Então, essas massas continentais movimentam-se sobre a astenosfera, sobre a lava superior, né? De forma que elas parecem estar à deriva, por isso deriva continental, tá? Então as placas tectônicas deslocam-se aleatoriamente como resultado das correntes convectivas. Essas massas movimentam-se sobre a lava, sobre a astenosfera, de modo que elas parecem estar à deriva, quer dizer, soltas no oceano, né? E os três tipos de movimento, eu acabei de falar, né? Ó, transformante ou tangencial, convergente, que forma montanhas, ou dobramentos modernos, ou divergentes, que acaba provocando o aparecimento de vulcanismo. Tá? Tangencial, convergente e divergente. É isso. Pode mudar? Peraí, professor. Tá, estou esperando. Nossa, já vai dar nosso horário. Que bom. Vocês têm prova ainda hoje de física, então? Eu vou entrar lá no Brainly e vou ficar dando palpite errado nas questões. Prontinho? Não. Todo mundo assinou a lista de presença, né?
Pessoal, amanhã, só aproveitar o finalzinho agora da nossa aula, amanhã, quinta-feira, nós vamos fazer correção de... Ô, professor, eu não assinei não. Eu não. Não apareceu o link? Ó, Não, vou mandar de novo, tá? tá bom. Pronto. Obrigado. Linha. Quem não assinou, assina lá, gente. Amanhã nós vamos fazer as correções, a correção dos exercícios das aulas 19, 20 e 21 de História, tá? Também vai ser um encontro relativamente rápido. Terminaram aí, pessoal? Sim, sim. Muito bom. Então, era isso que nós tínhamos para hoje, tá? Amanhã, então, nós vamos nos reunir para fazer a correção das aulas 19, 20 e 21 de História e explicando o conteúdo novamente, né? Fazendo essa revisão aí, um negócio super bacana, tá? Tchau, até amanhã. Boa sorte na Ok, prova de professor. Tchau, física. tchau aí. Obrigado. Até, professor. Boa semana pra vocês. Tchau, pro. Falou. Fique com Tchau, Deus. Tchau, pro. tchau. Tchau.